Boa noite, nossos amigos e demais companheiros de estudo do Espiritismo. Voltamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo. Hoje que é dia 24 de setembro de 2022. E aproveitamos o ensejo para comunicar que a instituição espírita Adolfo Bezerra de Menezes, que produz o nosso programa Encontro com o Espiritismo, está completando neste mês de setembro 46 anos de idade, de trabalho profícuo, útil, profundo, trabalho da caridade em favor da comunidade material do nosso município e da comunidade espiritual, dos espíritos que compõem a comunidade espiritual do nosso município, que é a cidade de Limoeiro, Pernambuco. E então a nossa instituição está em pleno aniversário e que continue sempre ativa, pregando o Espiritismo. E nós, então, aproveitamos o ensejo deste aniversário e consultamos aqui a Revista Espírita de Allan Kardec, a Revista Espírita em sua edição de fevereiro de 1863. Alguns anos, 7 anos, aliás, 6 anos depois do surgimento do Espiritismo, que surgiu aqui na Terra, a revelação espírita, com o lançamento do Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857, em Paris. O lançamento foi feito pelo codificador do Espiritismo, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, apenas para esclarecer aos que ignoram esse lado real da doutrina espírita, que foi Allan Kardec, o pseudônimo Allan Kardec. E o lançamento foi então em Paris. 7 anos, ou seja, 6 anos depois, nós encontramos essa revista, que é da autoria de Allan Kardec. São 12 volumes, cada volume tem em média 450 a 600 páginas. São 12 volumes, que no total dá quase 5.000 páginas, fundada por Allan Kardec e dirigida por Allan Kardec até a sua desencarnação. E então nós consultamos essa revista, que é uma grande fonte de pesquisa e de informação sobre o Espiritismo, tanto no seu aspecto histórico, no seu aspecto literário, como no seu aspecto doutrinário. É uma revista completa, que era coordenada, escrita pelo próprio Allan Kardec, saía das suas próprias mãos e da sua inteligência. E nela nós vemos, nos 12 volumes, uma quantidade enorme de mensagem do mundo espiritual e de diversos intelectuais mortos. Seus espíritos voltaram para dar comunicação. E suas mensagens estão aqui registradas nessa revista, publicada por Allan Kardec. Entre esses espíritos, nós encontramos essa pequena mensagem nessa revista, que o título é Lei do Progresso, que foi uma mensagem dada por o espírito a 17 de setembro de 1862, publicada na revista em fevereiro de 1863. E a mensagem, apenas para adiantar, é de um espírito que deu o nome na mensagem, espírito protetor,
pelo médium que tem o nome de Senhor Emily. Senhor Emily é o médium que recebeu a mensagem na Sociedade Espírita de Paris. E diz ele aqui sobre, e esta comunicação, numa nota publicada pelo próprio Allan Kardec, ele botou uma notinha e diz: esta comunicação foi recebida na sessão geral presidida pelo próprio Allan Kardec, lá na cidade de Lyon, que Allan Kardec ele dava uma assistência a todas as instituições espíritas que ele ajudou a fundar. E a cidade de Lyon era a sua cidade natal. Já naquela época, Lyon, que é uma grande cidade da França, já possuía em torno de 300 mil habitantes e 10% dessa população era espírita, com poucos anos de nascer o espiritismo. Sem se falar, conforme nos diz Kardec, naqueles que eram simpatizantes do espiritismo e se declaravam abertamente como espírita, embora sem frequentar os centros espíritas, mas conheciam o livro dos espíritos e aceitaram logo a doutrina só com a leitura do livro dos espíritos. Já existia naquela época, sem ler outra obra, mas somente o livro dos espíritos, mostrando que o espiritismo cresceu rapidamente, porque foi bem acolhido, principalmente pela parte intelectual de toda a Europa. Não foi somente de Paris, nem somente da França, mas de todos os intelectuais da Europa. Foi logo aceito. Basta dizer, como nós dissemos, que em apenas alguns anos, essa cidade de Lyon, de que falamos, Kardec nasceu, tinha 300 mil habitantes e 30 mil, 10%, já era espírita, sem contar os outros simpatizantes. E então na mensagem, que é uma breve mensagem, falando sobre o progresso da humanidade, que o progresso é universal. Por quê? Porque é lei de Deus. E o Espírito diz, se considerarmos a humanidade em seu estado primitivo e em seu estado atual, quando sua primeira aparição na Terra marcava seu ponto de partida, e agora que percorreu uma parte do caminho que leva à perfeição, parece que todo bem, todo progresso, toda filosofia, enfim, não possa nascer senão do que lhe é contrário. O progresso transforma tudo através do tempo. E continua o Espírito com a sua pequena mensagem. Com efeito, toda formação é o produto de uma reação. Assim como todo efeito é gerado por uma causa. Não existe efeito sem causa. E toda causa gera seus efeitos. Todos os fenômenos morais, todas as formações inteligentes são devidos a uma perturbação momentânea da própria inteligência. Apenas na inteligência devemos considerar dois princípios, diz aqui o Espírito. Um é imutável, essencialmente bom, eterno, como tudo o que é infinito. Outro é temporário, é momentâneo, que não passa de agente empregado para produzir a reação de onde sai cada vez a progressão dos homens. Continua o Espírito em sua sabedoria. O progresso abrange o universo durante a eternidade e jamais se espalha tanto como quando se concentra num ponto qualquer. Não podeis abarcar, num só golpe de vista, a imensidade que vive, isto é, que progride.
Mas olhai em redor de vós, olhai o que vedes. Em certas épocas, e podemos dizer em momentos previstos, designados, surge um homem que abre um caminho novo, que escarpa os rochedos áridos de que se acha semeado o mundo conhecido da inteligência. Muitas vezes esse homem é o último entre os humildes, entre os pequenos, e, contudo, penetra as altas esferas do desconhecido. Arma-se de coragem, pois esta lhe é necessária, a coragem, para lutar corpo a corpo contra os preconceitos, contra os usos que lhe foram transmitidos. É-lhe necessária, para vencer os obstáculos que a má-fé semeia sob seus passos, porque enquanto restarem preconceitos a derrubar, restarão abusos e interessados nos abusos. Ela é necessária ao homem, a esse homem de coragem, a essa coragem, para enfrentar esses obstáculos. Aí ele diz, ela é necessária porque deve lutar ao mesmo tempo contra as necessidades materiais de sua personalidade. E neste caso, sua vitória é a melhor prova de sua missão e de sua predestinação. Continua o espírito protetor, que é um espírito elevado pela sua linguagem. Continua ele. Chegado a esse ponto, em que a luz escapa bastante forte do círculo do qual é o centro, todos os olhares se voltam para ele. Ele assimila todo o princípio inteligente e bom, reforma e regenera o princípio contrário, a despeito dos prejuízos, apesar da má-fé e malgrado as necessidades. Chega ao seu objetivo, faz a humanidade transpor um grau e conhecer o que não era conhecido. Quem é este ser? A lei do progresso, que é universal e que faz aqui apenas um adendo, que nós fazemos aqui nesse pequeno comentário, um comentário aditivo. Quem é este aqui? É o progresso da humanidade, que é um progresso, conforme diz o Espírito, é um progresso universal, que é uma lei do Pai Celestial. Tudo no universo está sujeito ao progresso, para transformar os seres inferiores em seres superiores, para transformar o que é pouco e transformar em que é muito, para transformar o mal em bem. O que é isto? É a lei do progresso, que tira tudo do inferior para o superior e o mais elevado. Então, este ser da metáfora, da comparação do Espírito, na sua sabedoria, chama-se o que? A lei do progresso, que faz tudo evoluir, faz tudo sair de um degrau de baixo para um degrau de cima na escada da evolução, de que fala simbolicamente a Bíblia. É a escada simbólica do progresso universal, a escada de Jacó. A Bíblia fala, está lá, nada mais é do que esse progresso, que é uma lei de Deus. Faz com que este progresso, os homens inferiores, se transformem em homens superiores. Daí o Espírito, no começo, falar das 3 fases da humanidade: o homem primitivo, o homem da caverna e o homem atual. Que o homem atual é uma evolução, um progresso pela lei de progresso universal, é um progresso do homem da caverna.
Da mesma forma que o homem da caverna é o progresso, a evolução, a transformação dos homens primitivos que surgiram aqui na humanidade. Então a mensagem do Espírito é recheada de sabedoria em torno da lei do progresso universal, que o Espiritismo ensina. E continua o Espírito para terminar. Este fato já se repetiu muitas vezes e ainda se repetirá muitas outras antes que a Terra tenha atingido o grau de perfeição que convém à sua natureza, que está prevista pelo progresso da humanidade. Mas tantas vezes quantas forem necessárias, Deus fornecerá a semente e o trabalhador. Deus fornece, semeia as sementes do progresso, mas tem que ter os trabalhadores, que são os espíritos reencarnados, que vêm do mundo espiritual para ativar, dinamizar o progresso, não só na Terra, como em outros mundos que todos obedecem à lei do progresso. E continua o Espírito. Esse trabalhador é cada homem individual e, em particular, como cada um dos gênios que a ilustram por uma ciência muitas vezes sobre-humana. Em todos os tempos, houve esse centro de luz, que são esses gênios da inteligência para descobrir a luz, a gravidade, a gravitação, para trazerem progresso para a humanidade, para tirar a humanidade de um estado primitivo para um estado elevado. É isso que o Espírito está dizendo na sua sabedoria. Então ele diz, em todos os tempos houve esse centro de luz, o gênio da inteligência, esses pontos de ligação. O dever de todos é aproximar-se, ajudar e proteger os apóstolos da verdade. Demais, é o que o Espiritismo vem dizer ainda. E o Espírito protetor termina a sua pequena mensagem de muita sabedoria. Apressai-vos, pois, todos vós, que sois irmãos pela caridade, apressai-vos, e a felicidade prometida, a perfeição, vos será concedida muito mais cedo. Que Deus nos abençoe a todos. Assinado o Espírito Protetor. E então, meus prezados amigos e companheiros, tivemos mais uma mensagem de um espírito muito elevado para a nossa reflexão. E encerraremos o nosso progresso com mais uma frase que desta feita é de Jesus de Nazaré, quando ele diz: eu vim ao mundo fazer uma justiça, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Vim fazer essa justiça, e então ele quer dizer que veio ao mundo para que os ignorantes de boa fé, os ignorantes simples de espírito, os que não conhecem, os que ignoram a verdade, mas são humildes, e por esse fato são abertos, receptivos ao conhecimento da verdade, aí Jesus diz nessa frase que veio para que eles vejam ainda mais, se tornem cada vez mais sábios, compreendam o verdadeiro sentido da doutrina do Cristo. E quando ele diz que veio fazer essa justiça e que os que veem se tornem cegos, os que veem são aqueles homens intelectuais, mas são vaidosos, orgulhosos, arrogantes do seu saber, da sua sabedoria,
E então eles ficam cegos. Cegos com relação a compreender o sentido espiritual do ensino de Jesus e, de uma forma geral, ficam cegos para compreender o sentido das coisas relativas à alma, ao espírito, à evolução da alma e à evolução do espírito. Cada vez mais eles ficam cegos, ao passo que os outros ignorantes são humildes, são receptivos também à compreensão de tudo aquilo que for referente, relativo à alma, ao espírito, ao progresso. Esse é o sentido das palavras de Jesus. E então nós encerramos o nosso programa desejando a todos muita paz e que durmam o sono dos justos e que reflitam, convidamos para que reflitam sobre a mensagem que nós passamos, que tiramos, extraímos da Revista Espírita, de Allan Kardec. O Espiritismo é para a reflexão. Não ameaça ninguém que não o aceita, mas expõe, não impõe, expõe a mensagem para a reflexão, para a avaliação. E muita paz para todos, e retornaremos com o programa Encontro com o Espiritismo, com outro tema para reflexão. Muita paz para todos.